Animações. As séries que a gente teve um carinho muito grande de assistir na nossa infância, sejam elas clássicas animações da Disney, da própria Cartoon Network, ou os clássicos animes que nós presenciamos. Mas e se eu te disser que teve uma animação que enganou várias crianças por aí? Esse é o Happy Tree Friends. Happy Tree Friends foi uma animação bem polêmica para a época que foi lançado, por conta da máscara que ela escondia por trás, e por conta que todo mundo era familiarizado com animações onde tinham mensagens de conscientização ou de cenas de ação, mas essa animação específica conseguiu burlar essa proposta. Então eu vou comentar sobre essa animação com vocês, o impacto que isso causou por aí. Então chega de enrolação e vamos para o assunto. As animações dificilmente tinham cenas de violência ou de gore, como a da própria Cartoon Network, onde havia alguns desenhos que eram meio bizarros quando você assiste hoje em dia, como o Billy Mandy, que tinham cenas bem bizarras, principalmente do Billy, que ficava se machucando. Eu amo minha bicicleta, os pneus são redondinhos. Limonada 25 centavos. Uma limonada, por favor. Ou até mesmo as trapalhadas de Flapjack, que tinham cenas bem detalhadas e assustadoras que passavam do limite tolerável, o que até me surpreende pelo fato da própria Cartoon Network aprovar isso. Oh, hey there, cutie. Aren't you beautiful? I think I know what you want. String! E também o polêmico Ren Stimpy, que ficou marcado por várias cenas bizarras e com piadas adultas, e que com certeza traumatizou várias crianças na época. Eu até poderia citar outras animações, mas isso acabaria deixando o tema extenso. Mas enfim, quando a internet foi se tornando acessível para as pessoas, nos anos 2000, alguns sites da época tinham um espaço onde os usuários podiam compartilhar suas animações independentes. Um desses sites que era bem popular na época era a própria Newgrounds, onde dentro dela surgiram várias animações independentes que conquistou a atenção de muita gente por aí, seja pela categoria humorística, ação, tensão ou até para te deixar agoniado. Algumas dessas animações era o Edge Edgeworth, Animator vs Animation, Super Mario Bros. Z, Salad Fingers, e entre outras várias animações. Mas nessa época, surgiu uma animação que foi uma enganação para todo mundo que assistiu na época, principalmente por conta de ser uma animação onde seria pro público infantil. Esse é o Happy Tree Friends, que teve seu surgimento em 1999, produzido pela Mondo Media, que foi responsável por algumas animações independentes, como Goodbye Kitty, Dick Figures e entre outras animações. Essa animação acabou surgindo por meio de um sketch de um coelho amarelo, que logo seria chamado Kudos, junto com a seguinte frase: resistência é fútil. E teve um outro sketch que seria os irmãos Shift. Esse sketch desse coelho fez os funcionários da Mondo Media rirem e darem a ela uma chance de ter a sua própria série animada. E o primeiro curto do que iria ser o Happy Tree Friends é chamado Banjo Frenzy, que nessa curta de 18 segundos apresenta um dinossauro que acaba brutalmente os três personagens depois que o seu banjo acaba desafinando. Então, só nesse pequeno curto dava pra ter uma noção do caminho que essa animação iria acabar caminhando. Então, só de ter apresentado essa pequena ideia, a equipe da Mondo Media aprovou para que essa ideia de uma série animada própria fosse pra frente. Então, surgiu a série que quem assistiu na época lembra muito bem. A abertura da série começa com uma música bem bobinha, com as vozes sem a língua padrão. O que é bem típico para chamar a atenção das crianças, apresentando um design 2D simples dos personagens e chamativo. Quando você vai assistir pela primeira vez, os primeiros segundos são normais, com os personagens brincando ou até dialogando na sua própria língua. Até aí beleza, só que então, essa animação começa a revelar sua verdadeira proposta. Pois é, uma exibição bem agradável para a imagem que teoricamente era para ser exibido. E tem muitos pais por aí que acabaram deixando os filhos assistirem essa animação, achando que era para o público infantil. E o trauma que essa animação causou, não só nas crianças, mas nos adolescentes que assistiram a isso, é bem nítido. Afinal de contas, os personagens das piores formas possíveis, ou passavam por situações de ou acidentes de trabalho, e entre outras várias outras formas bizarras de
E não é um gore leve, não. Dependendo da situação, o nível do gore é bem chocante pro estilo 2D simples. É como se fosse que nem naquelas clássicas creepypastas da internet, onde tinha um suposto episódio perdido que foi banido por conta que tinha sangue ou elementos realistas. E quem assiste isso acaba se sentindo mal. Aquele clássico conto da internet. Mas aqui, a ideia é completamente diferente. E um dos personagens que acaba passando pelas piores formas de ou é o próprio Sniffles, que é um tamanduá. E eu não tô exagerando, que as situações que ele passa são chocantes e agonizantes pra caramba. E se você não sente isso vendo essas cenas, eu sinto muito, mas você perdeu a sensibilidade do seu cérebro. Ou também outro personagem que era presente era o Splendid, que teoricamente era para ser um herói, mas ele acaba meio que virando um anti-herói por conta das tentativas fracassadas de salvar os protagonistas. Ou em um episódio específico, ele acaba protagonistas, achando que o paparazzi que tirou uma foto dele estava no local, e entre outros personagens que acabam passando por situações bem bizarras. E eu tenho algumas lembranças dessa animação na minha infância. Quem me apresentou essa animação pela primeira vez foi a minha irmã. Dá pra dizer que minha família não é muito normal, né? Esse episódio que ela me mostrou é o episódio do Splendid, onde ele vai resgatar a Diggles, que está caindo no precipício, mas ele acaba machucando ela e fazendo salvações fracassadas. E acaba literalmente matando ela acidentalmente. A minha reação na primeira vez assistindo isso nem foi muito de choque, mas foi do tipo, what the fuck is happening here? Na época eu não achei tão pesado assim esse episódio, mas eu fui reassistir essa série depois de muitos anos. O primeiro momento até soou com nostalgia, mas logo depois se tornou em um sentimento de choque, traumas e agonias. Só de lembrar as cenas me dá até calafrios. E essa animação pra sua época, além de ser bem diferente do que a maioria era familiarizado, ela foi bastante popular pra sua época, batendo milhares de views por episódio, e que inclui alguns jogos oficiais. Além dessa série também ganhar o seu próprio destaque pra televisão. Captado? Fofo. Esmagado? Fofo. Atropelado? Fofo. E até o próprio YouTube promoveu essa animação na época, pra vocês verem como essa animação conquistou a internet pra sua época, apesar dos traumas que ela causou em milhares de telespectadores. Só que como o YouTube acabou crescendo com o passar dos anos, e por conta da plataforma abrigar não só adolescentes, mas crianças também, então esse mesmo conteúdo que o próprio YouTube apoiou não faz mais parte do perfil do YouTube, já que conteúdos que promovem violência gráfica com gore pesado gera a famosa desmonetização, ou nos piores casos, o strike no usuário. Afinal de contas, essa exposição em conteúdos chocantes nesse nível pode acabar gerando transtornos sérios no usuário, principalmente aos jovens que ainda estão na fase de desenvolvimento do cérebro e que ainda estão aprendendo coisas novas. E por conta desse tipo de exposição, isso acaba fazendo com que esse mesmo público acabe perdendo a sensibilidade do cérebro quando for ficar assistindo direto conteúdos com gore extremamente pesados e chocantes, fazendo desregularizar o sistema de alerta no cérebro, o que em algumas situações pode acabar fazendo com que esse usuário acabe interpretando o ambiente como perigo, fazendo aumentar os sintomas de ansiedade, pânico ou até depressão nas piores situações. Então, para aqueles que não sentem angústia com as situações que rolam nessa série, é porque você não tem mais a sensibilidade do seu cérebro. Então, por conta desses pontos e por conta da violência que o Happy Tree Friends apresenta, sem nenhum tipo de restrição de idade, obviamente essa série acabou sendo banida em alguns países. E acredite ou não, já teve um tempo onde o próprio YouTube tinha classificado essa animação como conteúdo infantil, o que é um caso bem parecido com a animação Cupcakes HD, que pra quem não se lembra, é uma animação totalmente chocante e que consegue ser ainda pior do que o próprio Happy Tree Friends. E pra quem já fez parte da comunidade Brownie, sabe muito bem os tipos de animações ou artes que o povo costuma criar, né? Mas de qualquer maneira, você consegue ver os episódios sem problemas. Mas esse tipo de conteúdo não gera renda por conta do que eu comentei. E essa série, por mais que ela tenha sido bem polêmica e enganosa por conta da impressão que ela passou, ela ainda assim foi considerada importante pro conceito do humor negro com gore, já que as futuras animações que iriam surgir com o tempo não eram totalmente para crianças. Por mais que seja série animada, algumas delas tinham seu humor negro, como as ofensas, violência gráfica e assim vai. Por mais que Happy Tree Friends não tenha sido a principal inspiração para essas futuras animações, ainda assim ela foi bastante importante para demonstrar que nem todas as animações são voltadas para o público infantil e que elas possuem só a faixa etária. Então, o legado que Happy Tree Friends acabou deixando é como uma série onde possui personagens
personagens fofos e inocentes apresentam o conceito em situações inimagináveis, como uma violência bem brusca pro conceito 2D. E por sinal, a série até ganhou um prêmio de melhor curta animação e melhor animação feita pela internet. E uma curiosidade também é que Happy Tree Friends já fez uma parceria com uma outra série chamada Dumb Ways to Die, que possui alguns curtas animados com uma ideia parecida, com até um jogo oficial. Então, uma parceria entre esses dois deu algo bastante inusitado. Mas enfim, com esse caso polêmico que o Happy Tree Friends acabou passando, não tem como negar que, além da série ser muito bem feita e ter algumas mortes que soem meio cômicas, né? Não tem como negar que ele é um grande clássico da era das clássicas animações em Flash, sem contar as homenagens que a série teve nos seus próprios fãs, como fan animations, artes, mods do Friday Night Funk, o que é algo que possui em tudo, né? Mas enfim, o Happy Tree Friends acabou deixando a sua marca na internet. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Cara, como o Happy Tree Friends foi algo curioso, hein? Não tem como negar que, apesar dos traumas que ela causou e de algumas pessoas usarem essa animação para trollar os outros, ela foi bem marcante pra muita gente. Enquanto a você já conhecia essa animação? Qual foi a sua reação quando descobriu essa animação? Deixa seu comentário abaixo. E se tiver curtido o vídeo, considere deixando o like e se inscreva no canal. Assim você não perde as próximas novidades, beleza? Então, no mais é isso. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Falou!